Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, respondendo aos leigos e ao Juliano Medeiros que perguntaram se é possível desempenar uma prancha sem ter máquina. A resposta é sim. E vocês vão ver que é muito fácil. Pessoal, lembrando, no século XVII não tinha tomada e a turma fazia os móveis daqueles. Cômodas bombê, o negócio era muito chique, certo? E não tinha tomada. Não tinha Makita, não tinha Bosch, não tinha DeWalt, não tinha nada disso, certo? Como é que a turma fazia? Usando plaina, esquadro, graminho, lápis, serrote e uma régua, ou alguma coisa de medir semelhante, certo? E é o que nós vamos fazer. Nós vamos mostrar como desempenar uma prancha sem usar máquina, certo? Simulando o que a gente faria numa máquina. Ou seja, as máquinas simularam o que se faz, ou que se fazia à mão. Então, para começar, está aqui uma prancha toda torta, não está plana, um pedaço bruto de madeira que a gente vai transformar num blank, uma peça no esquadro, um pedaço de madeira esquadrejado. Primeira coisa, nós vamos desempenar um lado dele, usando a plaina e um esquadro que vai aferir se está desempenado ou não. Na realidade, nós vamos usar a régua do esquadro para verificar se a superfície está plana. Vamos fazer isso? Então, primeiro passo, vamos desempenar uma face. Está aqui a peça. Vou colocar ela aqui na bancada, prendi com os mordentes e vamos lá. Muito bem, aqui eu tenho um lado feito plano, certo? Aliás, aqui ainda tem uma bituquinha para tirar. Agora fechou. Agora que a gente tem um lado plano, eu vou copiar a menor espessura em todo o perímetro da peça, usando graminho. Então pego aqui, ó. Agora a peça está toda traçada. O que eu vou fazer
eu vou desbastar até chegar nessa linha. Então, só para repassar o que nós fizemos até agora. Primeiro, eu escolhi uma face aqui qualquer, usando a plana e o esquadro, eu tornei essa face aqui plana. Usando o graminho, risquei aqui, pegando a menor espessura, para tirar o mínimo de material para deixar agora a prancha com os dois lados planos. Então, até esse momento eu fiz o quê? Num lado eu desempenhei a função da desempenadeira e no outro a função do desengrosso. Então, um lado desempenadeira, o outro desengrosso, na mão, certo? Agora a gente tem que cuidar de fazer um dos cantos. A próxima etapa é fazer um dos cantos, que é o que a gente faria normalmente na desempenadeira, né? Fazer uma face, fazer outra face no desengrosso, fazer o canto. Ou tem gente que prefere fazer uma face e fazer um canto. Eu prefiro fazer os dois, fazer o canto depois, que é o que a gente vai fazer agora. Normalmente eu faria essa tarefa usando uma moça lateral e não uma moça de topo, mas eu vou usar a moça de topo nesse caso para ficar mais fácil a visualização do processo, ok? Aqui eu estou verificando com o esquadro onde é que ele está fora do esquadro para eu poder fazer a usinagem no lugar correto. Então, nesse lado aqui está mais alto e nesse outro lado aqui está mais alto. Então eu vou comer aqui para poder acertar o meu esquadro. Agora que as duas larguras estão feitas, a espessura está feita, eu preciso fazer o outro lado aqui. E como é que a gente faz isso? Tem duas formas. Se o graminho alcançar, que eu acho que não vai ser o caso, não vai. Se fosse uma peça não tão larga, eu riscaria com graminho
aqui, ó, certo? Mas o meu graminho não alcança lá. Então o que que a gente faz? Nós traçamos no esquadro, mesma coisa do outro lado. E aí, vamos ver aqui qual a menor dimensão para a gente traçar a menor dimensão que eu encontrei aqui, 119 milímetros. Como eu quero tirar uma babinha a mais, eu vou marcar aqui com 118 milímetros. Aliás, 117. Mesma coisa aqui do outro lado. Agora estão traçadas aqui as linhas com a mesma largura de um lado e de outro para usinar. E aí o ajuste fino fica por conta do esquadro. E aí eu vou obter uma peça até na largura esquadrejada. Bem, eu já atingi a linha, né? Só que um pontinho ou outro eu estou vendo luz, então eu marquei aqui os pontos mais altos, né? Para eu dar uma coçadinha com a plana, eliminar e deixar efetivamente no esquadro. Então, essas usinagens aqui, pessoal, são aquelas usinagens da gente tirar o elétron da última camada, entendeu? Tem que ser uma coisa assim, um cabelinho de leve, para sair só o que a gente quer, né? Óbvio. Chique. Ficou bom. Aí, o que que nós temos? Nós temos as pontas que estão fora de esquadro, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente percebe, ó, tem alguma coisa aí, nessa largura, quase 2 milímetros fora do esquadro. E nessa outra largura aqui, bem mais. Isso eu fiz de propósito, né? Cortei a peça torta para mostrar como é que a gente vai corrigir isso, né? Então o que que nós vamos fazer aqui? A gente estabelece o comprimento que a gente quer de corte e aí nós vamos usar um serrote para tirar o excesso e para conseguir a precisão que a gente quer, nós vamos usar de novo a plana manual, mas com gabarito, né? Eu vou improvisar o gabarito aqui. Esse gabarito, vocês me desculpem usar a expressão em inglês, chama-se shooting board, tá? A tradução seria placa de tiro, qualquer coisa assim, ou de placa de impacto, alguma coisa dessa natureza. Antes de fazer o corte, eu gostaria de mostrar algo aqui que eu me lembrei que é muito interessante. Nas duas pontas da peça eu fiz esse contorno aqui com esquadro. Encosto o esquadro aqui, traço a linha e assim, encosto aqui, traço essa linha e assim por diante. Eu dou a volta na peça toda. E ao final de fazer esse perímetro, as duas linhas têm que se encontrar. Foi o que aconteceu aqui, ó, nesse canto. Ficou muito bom. No outro canto, deu uma diferença aqui, alguma coisa em torno de uns 2 décimos. Então tem alguma coisinha fora aqui.
né? Então, para você testar se o teu esquadro ficou bom ou não, né, o esquadrejado da peça, você faz esse teste. Encosta o esquadro, vai traçando, 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 até fechar o perímetro, as linhas têm que se encontrar, tá? Por uma questão de tempo e também para mostrar aqui o problema, né, eu não vou acertar a peça. O que eu deveria fazer é retificar um pouco mais, checar o esquadro, descobrir onde é que está a diferença e acertar isso. Muito bem, agora a peça está fixada aqui, eu vou fazer o corte, né, usando o serrotinho, cortando para fora da linha, certo? Está aqui a peça e agora a gente vai acertar o corte na plana. Muito bem, eu improvisei aqui com o gabarito que nós tínhamos, uma shooting board, né, um gabarito para fazer topo, né? Então o que ele é? Você precisa de uma base, isso aqui não tinha no nosso gabarito, eu coloquei para a plana correr aqui em cima, né? Aqui, essa barra bem fixa, bem presa nessa outra base a 90 graus e com a face dela certinho com a face da placa de baixo. A função é permitir que a gente faça uma usinagem aqui no esquadro sem deixar que as fibras estourem. Então essa base aqui, essa barra, perdão, além de dar o esquadro, ela ainda escora as fibras para que elas não estourem. Então vou colocar a peça aqui e aí vou aos pouquinhos com a plana tirando. Bem, eu fui pegar o esquadro, tá? Para mostrar que o corte ficou absolutamente no esquadro, certo? Então, essa coloração aqui, ó. Aliás, aqui falta terminar um pouquinho, né? Mas por tempo também vou ter que acabar o vídeo, era só continuar fazendo. Essa coloração aqui mostra, né, a usinagem de topo feita pela plana, certo? E aí, né, a gente conclui a usinagem, faz na outra ponta também, e a gente tem a prancha esquadrejada. Perfeito? Muito bem, vocês viram então que é possível, né, a gente fazer uma peça, esquadrejar uma peça de madeira sem o uso de máquinas, usando apenas ferramentas manuais. Comercialmente falando, isso é quase inviável. Não vou dizer que é inviável porque não dá para dizer isso, né? Mas comercialmente falando, muito difícil, né? Pelo menos aqui no Brasil, com a nossa realidade de hoje. Do ponto de vista de quem faz marcenaria como hobby, essa é, eu diria, uma das melhores formas de fazer marcenaria, porque aí você efetivamente aprende a usar as ferramentas manuais e aprende a usar o seu corpo, além de se manter em forma sem precisar pagar a academia, né? Como sempre, qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?